A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos para mais uma mensagem do dia. Quero comentar aqui com vocês, compartilhar com vocês uma linda história que vai de uma condenação a uma redenção e foi tudo pela fé. Eu estou falando de uma mulher muito conhecida nas Escrituras. O seu nome, Raabe. E hoje eu quero deixar no versículo chave aqui para nós, Hebreus capítulo 11 e o versículo 31, que diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E nós vemos a história desta mulher lá no livro de Josué. Nós vemos que Raabe, ela teve alguns pontos positivos, negativos, alguns erros, alguns acertos na sua vida. Um dos acertos de Raabe foi que ela reconheceu o grande Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ela demonstrou a sua fé mesmo antes de ver o milagre. Isso foi um acerto muito grande na vida de Raabe. Naquela conquista da cidade de Jericó, ela demonstrou a sua fé, colocando a sua fé num Deus verdadeiro. E ela também, através da sua atitude, a história nos revela que ela protegeu 2 espias, 2 israelitas. Ela mostrou assim ter coragem, discernimento quando ela escondeu aqueles 2 que faziam partes, eles eram servos do Deus Altíssimo. Aqui no livro de Josué, no capítulo 2, o versículo 4 e 6, nós vamos ver aqui que lindo a história quando a Bíblia vai dizer que ela tinha os feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. Glória a Deus. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após deles. E eu acho interessante aqui que, como uma mulher também que teve que agir rapidamente, ela agiu com muita sabedoria. Ela convidou aqueles homens para entrar na sua casa, os escondeu por causa do inimigo que estava atrás deles, e ela também obedeceu às instruções e aguardou, esperou em Deus. A Bíblia nos revela que ela tanto escondeu aqueles homens, como ela também pendurou um cordão vermelho na janela como um sinal da sua aliança com o Senhor. Que coisa linda! Eu vejo aqui uma mulher disponível, ouvindo a voz do Senhor Deus. Quando ela fez isso, ela alcançou graça diante do Senhor. Glória a Deus. E olha só, e aí as respostas daqueles homens para aquela mulher foi, versículo 17, e disseram-lhes aquele homem: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio da escarlate à janela, por onde nos fizestes descer,
e se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe, aos teus irmãos e toda a tua família do seu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça e nós seremos sem culpa. Ela tinha ali um dever a cumprir. Ela tinha que ficar dentro da sua casa, juntamente com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com toda a sua família. E assim, versículo 21 do capítulo 2 de Josué. Assim ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela rapidamente atou o cordão da escarlata à janela. Glória a Deus. Que lindo. Ela teve fé e ela creu que ao ela estar pendurando aquele cordão vermelho na sua janela, seria como uma aliança feita com o Senhor Deus. E nós vemos aqui que por esse tão grande feito, Raabe, ela foi inserida, ela foi incluída na linhagem de Cristo Jesus do Messias, tornando-se ancestral de Jesus Cristo, o que prova a graça redentora de Deus sobre a vida de Raabe, essa mulher que teve seu papel de muita importância na história. Porém, nós temos aqui alguns erros de Raabe, alguns desacertos na sua vida. A Bíblia nos revela que ela era uma mulher prostituta, uma mulher da vida, vivendo longe dos padrões divinos, vivendo longe dos padrões de Deus. Mas, no momento certo, ela se atentou para o que poderia acontecer à sua vida e à vida da sua família e teve a sua fé em ação. E a sua fé a transformou. A sua história nos ensina que o nosso passado, ele não vai jamais definir o nosso futuro quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Você tem entregado a sua vida nas mãos do Senhor? Porque se você tem entregado e tem descansado, o Senhor vai prover um milagre para a sua história, independente do passado que você tenha. Um dos pontos negativos de Raabe também foi que ela mentiu para proteger os espias. A mentira, ela nunca pode ser mencionada como foi uma mentirinha, foi uma mentirona. Mentira é mentira, né? E a Bíblia fala que Deus condena o mentiroso. E a atitude de uma pessoa mentirosa, ela sempre vai estar cobrindo coisas que, na verdade, é uma realidade, mas ela vai estar sempre inventando história para se sair de alguma situação. E você já percebeu que todo mentiroso acha que sempre alguém está mentindo para ele também? Porque ele vive nesse ciclo da mentira. E isso é uma coisa que precisa ser tirado do nosso dia a dia. Às vezes a gente fala, mas é uma mentirinha, não faz mal. Mas a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, tomemos cuidado com isso. Raabe, ela mentiu ali para proteger, certo? Para proteger os espias. O que, apesar de ter sido um ato de lealdade, não é um método muito seguro, segundo os princípios divinos. Jamais isso deve ser uma saída para que a gente possa abrir aí vamos dizer assim, eu vou poder mentir. É uma mentirinha que não vai fazer mal. Mas a mentirinha, não existe mentirinha nem mentirão. Não existe pecado nem pecadinho. Tudo que é mentira. E quem mente é filho do diabo. A Bíblia
bem declara isso. Então, ela teve esses pontos negativos na sua história, mas, no entanto, ela, acima de todos esses comportamentos, ela teve a sua fé alicerçada em Deus. Ela creu de todo o seu coração que ela ia ser salva e toda a sua casa. E Deus honrou a fé daquela mulher. Deus olhou para a fé daquela mulher. Então nós vemos que as lições práticas para nós hoje é que a fé, ela transforma destinos. A fé, ela transpõe muralhas. Raabe não apenas creu, mas ela agiu de acordo com a sua fé. Isso está nos ensinando que, independente do nosso passado, daquilo que nós vivemos, podemos ser restauradas e usadas por Deus. Deus quer te usar. Ah, mas eu fiz tanto erro no passado, eu me comportei assim, não importa. O que importa agora é o seu posicionamento e o seu comportamento diante das circunstâncias. Tenha fé em Deus, que Deus ele pode agir na sua história. E Deus sempre escolhe pessoas improváveis para cumprir os seus propósitos. Uma mulher como Raabe, que era marginalizada pela sociedade, talvez muitos passavam por ela e mediam ela de cima a baixo ou olhavam para ela com desdém, mas nós vemos que Deus, ele vê muito além das aparências, e Raabe estava ali porque ela iria fazer parte de um plano divino do Senhor. E Deus usa quem se dispõe a confiar nele. Às vezes você pode estar dizendo, sou uma pessoa improvável, mas é com os improváveis que Deus tem planos secretos divinos. Glória a Deus. Nós vemos que a proteção e a obediência trouxe para aquela família livramento. Glória a Deus. Raabe seguiu as instruções dos espias e foi salva juntamente com a sua família. Nós precisamos aprender a obediência a Deus, porque a obediência sempre vai trazer livramento e vai nos livrar da destruição. A graça de Deus se revela através da história dessa mulher, que a graça, ela sempre será muito maior do que qualquer pecado. A palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. A graça, ela é infinita. A graça, ela alcança aonde eu e você não conseguimos ir. A graça, ela entra aonde a gente não consegue entrar. Glória a Deus. Raabe foi resgatada de uma vida de prostituição e se tornou um exemplo de mulher de fé. Isso nos traz ensinamento que Deus pode mudar qualquer situação, qualquer história. Deus pode mudar qualquer quadro para que o seu nome seja glorificado através da minha e da sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós te damos graças e te agradecemos por tua graça nos ter alcançado. Que história maravilhosa desta mulher que confiou, independentemente do seu passado, independente do que ela viveu lá no passado, mas ela confiou, ela teve fé, ela creu no milagre. Ensina-nos a confiar em Ti como Raabe confiou e tomarmos decisões corajosas baseadas na fé que há no nosso coração. Aumenta a nossa fé, Senhor.
Ensina-nos a orar. Aumenta a nossa fé a cada dia para que possamos enxergar não aquilo que está à nossa frente, mas aquilo que está além, Senhor. Muito além. Glória a Deus. Que possamos viver uma vida que te honre, sabendo que tu és o Deus que transforma, que restaura, que cura, que faz coisas extraordinárias. Tu és o Deus que lava, tu és o Deus que purifica, tu és o Deus que santifica. E nós te louvamos pela tua bondade e a tua misericórdia, pela tua graça derramada nos nossos corações. Nós te agradecemos, porque sempre o Senhor nos ouve. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe aí o nosso vídeo, ative o sininho e sempre esteja aí conosco, aprendendo, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu creio que o nome do Senhor será glorificado através da sua vida, com o seu testemunho por onde você passar. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.